Graças a Deus, mais uma vez é uma honra, é um prazer, é uma satisfação estar mais junto aqui, reunido no canal Jailson HMTV, para junto nós darmos continuidade à nossa pequena palestra. Hoje, irmão, nós estamos muito felizes, né, que o nosso profeta, o sétimo anjo, o nosso amado e querido irmão William Marlon Branham, tivesse entre nós. Ele estava completando 115 anos, mas depois dele cumprir o propósito do seu nascimento, Deus o levou, tá bom? Mas hoje é um motivo de alegria para todos os irmãos da mensagem. Deus abençoe a cada um. Muito bem. E também eu quero falar que para você também que ainda não se inscreveu, olha, se inscreva no nosso canal Jailson HMTV, nos ajude, tá bom? E também não se esqueça de dar o like, que é muito importante, e apertar o sininho, porque quando você aperta o sino, toda vez que colocamos um vídeo novo no canal, e sempre nas quartas, no domingo, você recebe o aviso que tem vídeo novo no canal, tá bom? Muito bem. Vamos para a escritura, aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 17, verso 30. É uma escritura de ouro, né? Uma escritura de ouro dos irmãos da mensagem. Todo mundo sabe citar essa escritura até de cor. Lucas 17:30. O problema é ter o entendimento das escrituras. Uma coisa é você citar a letra, e outra coisa é você ter a revelação daquilo que você leu. Isso aí são duas coisas diferentes. Muito bem, Lucas capítulo 17, versículo 30, diz assim a palavra de Deus: assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Lucas 17:30. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Deus ajude, Deus abençoe a sua palavra, e que nós podemos entender a palavra de Deus, né? Muito bem, e baseado nessa escritura, irmão, eu tenho um assunto que é muito importante, agora vai ser polêmico, né? Eu quero pedir para vocês que deixem seus comentários aí no YouTube, dizendo o que você entende disso, certo? Não importa, pode falar à vontade, certo? Agora é um assunto polêmico, e muitos irmãos da mensagem, e a maioria das minhas pregações, eu sei que aqui no meu canal tem pessoas de outras igrejas, de outras caminhadas, né, de fé, que não é da mensagem, mas a maioria dos inscritos aqui do meu canal é o povo da mensagem, e eu prego diretamente para eles, certo? Tá bom, meus queridos? Muito bem. Então, o tema de hoje é: em que tipo, veja só, o tema, esse tema é uma pergunta que eu estou fazendo. Em que tipo de filho Jesus está hoje? Em que tipo de filho Jesus está hoje? Em outras palavras, irmão, qual é o ofício de Jesus? Agora, isso aqui é tremendo. Qual é o ofício que ele está atuando hoje? Que tipo de ofício? Será que ele está atuando hoje como filho de Deus? Ou ele está atuando como filho do homem? Ou filho de Davi? E aí, meus queridos irmãos? O que é que nós entendemos isso? Nós, especialmente, aqueles que creem na abertura da palavra, né? Na terceira puxada. Aqueles que creem que o sétimo selo foi revelado, além de ser aberto, foi revelado e está em cumprimento. Aqueles que creem nos trovões, que foi revelado, que a era acabou, né? Que o último eleito entrou. Mas eu quero deixar essa pergunta: em que tipo de ofício Jesus Cristo está se manifestando hoje? Filho de Deus? Ou filho do homem? Ou filho de Davi? Então, irmão, para nós entendermos isso, nós temos de ir à Bíblia e a mensagem. É as nossas duas fontes. A Bíblia, a palavra de Deus. A mensagem, a luz da palavra, a luz da Bíblia, a que revela aquilo que está por trás das Escrituras. Então, o que é que a Bíblia fala sobre isso? E o que é que a mensagem,
a mensagem profética, a mensagem do sétimo anjo, nos traz essa revelação sobre que tipo de ofício Jesus está hoje, em que tipo de filho Jesus está hoje. Você sabe? Será que ele está como filho de Deus? Será que ele está como o filho do homem ou o filho de Davi? Vamos primeiro para as escrituras. Romanos capítulo 5, versículo 17 de Romanos. Romanos capítulo 5, versículo 17. Vamos ver o que é que Paulo, irmão, é o primeiro mensageiro profeta da era. Muitas coisas Paulo profetizou, Paulo como primeiro mensageiro profetizou, mas aquela profecia que foi profetizada por Paulo lá na primeira era, no primeiro século, ali foi apenas profecia. Teve coisa que Paulo falou que não se cumpriu no seu tempo. Foi profecia, ele profetizou. Mas o cumprimento cabal daquilo se cumpriu no sétimo anjo, no sétimo mensageiro. O primeiro anjo profetiza e o sétimo anjo traz o cumprimento da profecia. Veja, irmão, dos 7 mensageiros, Paulo, Irineu, São Martim, Colomba, Lutero, Wesley e William Branham. Veja que Paulo falou muito sobre o mistério. Ele profetizou muito sobre o mistério. Mas veja aonde foi se cumprir o mistério. Foi se cumprir exatamente no sétimo anjo, no sétimo mensageiro. O primeiro mensageiro profetiza e o cumprimento acontece com o sétimo mensageiro, o sétimo anjo. Romanos capítulo 5, verso 17. Romanos capítulo 5, verso 17. Veja o que é que a Bíblia diz aqui, irmão. Veja o que é que Paulo fala. Olha o que é que ele diz. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Aí você diz, irmão Jair, mas isso aí se cumpriu no tempo dos apóstolos. Não, não. Apesar que tinha um reino lá, no tempo das eras da igreja, tinha reino, um reino estava sobre a terra, mas só que o reino de hoje, irmão, é diferente. Teve acontecimento que aconteceu no nosso tempo, e quando eu digo nosso tempo, eu me refiro no tempo do sétimo anjo. Aconteceu coisas que nas eras não aconteceu. É por isso que o reino de hoje é diferente das eras. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Olha, em vida. Em vida. Porque muitas pessoas, irmão, esperam um reino lá para frente. Espera um milênio lá para... Oh, meu Deus, ué. Eu não queria falar isso agora. Mas muitas pessoas esperam um milênio ainda lá para frente. Eu creio que vai ter um milênio lá para frente. Mas só que esse milênio que vai ter lá para frente, ele foi introduzido com a abertura do sétimo selo. Ele foi introduzido. O milênio que vai acontecer lá para frente, mas já foi introduzido agora. A noiva de Cristo está vivendo exatamente nesse período, na introdução do milênio. É isso, eu vou provar nas mensagens e na Bíblia. Vamos para outra escritura, Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, verso 13. Olha o que a escritura diz aqui, ó. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Diz assim, ó, que Paulo, isso é Paulo falando, o primeiro mensageiro, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Eita, glória a Deus. Apocalipse capítulo 1, verso 6. Vamos para o último livro da Bíblia. Apocalipse capítulo 1, versículo 6.
de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 1, versículo 6. Olha o que é que João, lá na ilha de Patmos, falou. E nos fez reis e sacerdote para Deus e seu Pai. A ele glória e poder. Deixa eu voltar aqui, irmão, que aqui eu não examinei essa escritura no original, mas aqui tem uma expressão aqui que João fala, que você não parar e examinar, você vai dizer, peraí, veja o que é que João diz, preste bem, olha essa escritura. E nos fez, eu era para ter examinado em outra tradução das escrituras, mas eu não examinei. Mas eu vou dar aqui o que isso significa aqui. Porque nós temos revelação para isso. E nos fez reis e sacerdote. E quando eu digo, irmão, que nós temos revelação para isso, não é porque eu vou dar a minha revelação. Eu não tenho nenhuma, é revelação do profeta. E nos fez reis e sacerdote para Deus e seu Pai. Deus, e quem é esse Deus aqui? E seu Pai. Esse Deus aqui está falando de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, irmão, ele é a manifestação, ele é o Deus encarnado. Jesus é o Deus encarnado, ele é a manifestação de Deus, ele é aquele que expressa a Deus, aquele que, quando você vê Jesus, você vê Deus. É por isso que João diz aqui, ó, e nos fez reis e sacerdote para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. Amém? Muito bem. Isso foi Apocalipse, capítulo 1, versículo 6. E agora Apocalipse, capítulo 5, versículo 10 de Apocalipse. Olha aqui. Apocalipse, capítulo 5, versículo 10. E para o nosso Deus nos fizeste rei e sacerdote e reinaremos sobre a terra. E reinaremos sobre a terra. Você veja que aqui no capítulo 1, diz só isso aqui, ó. Veja o que é que diz aqui no versículo 6 do capítulo 1 de Apocalipse. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, e ele glória e poder para todos sempre. Esse sempre aqui não é eternamente, não. Essa palavra sempre vem da palavra grega sempre terno, quer dizer, é um período de tempo. E esse período de tempo, ou essa dispensação, ou essa era, irmão, estamos vivendo nesse momento. Agora, por quê? Porque com a abertura, meu irmão, eu vou ler o irmão Brando falando sobre isso. E para nosso Deus, capítulo 5, versículo 10. E para o nosso Deus nos fizeste rei e sacerdote, e reinaremos sobre a terra. Veja que coisa maravilhosa, irmão. Então, esse reino, essas profecias, porque são profecias que não se cumpriu durante as eras. Apesar que durante as eras teve o seu reinado, teve um reino, mas não foi o mesmo reino que nós temos hoje, por causa dos acontecimentos que aconteceu no nosso tempo. A abertura, a revelação dos selos, a revelação dos trovões, a entrada do último eleito, o fim da era, a primeira ressurreição que aconteceu. Então, esse acontecimento mostra que esse tipo de reino que nós estamos vivendo não é o mesmo que foi durante as eras da igreja, irmão, por causa dos acontecimentos. Sete trovões revelados, novo nome revelado, a primeira ressurreição tendo acontecido, o casamento. Meu Deus, que coisa tremenda, irmão. Mas então, todas essas escrituras que nós lemos aqui, ó, Romanos 5,17, Colossenses 1,13, Apocalipse 1,6, Apocalipse 5,10, são profecias. E essas profecias foram profetizadas e foram cumpridas agora, está sendo cumprida agora no nosso tempo. Não vai se cumprir lá para frente. Apesar que tem algumas escrituras aqui que tem um significado composto, quer dizer, que tem dois significados. Significa uma parte dela aqui e depois ela vai representar em outra época, no futuro. Mas eu quero focar só nesse tempo agora. Porque é o tempo que nós devemos observar, diz o profeta. O irmão Brando diz que muitas pessoas
louvam a Deus pelo que ele fez, louvam a Deus pelo que ele vai fazer, mas o que ele está fazendo as pessoas ignoram. E quando você ignora, automaticamente você recebe na testa a marca da besta, a marca da rejeição. Você rejeitou aquilo que Deus está fazendo, então Deus vai te dar uma marca da rejeição. Meu Deus, isso é tremendo, mas é a verdade, irmão. Mas o nosso tema é esse. Em que tipo de filho Jesus está hoje? Vamos aqui, irmão. Vamos tomar agora a mensagem profética para saber qual o ofício do filho Jesus Cristo está atuando no nosso meio hoje. Será que é filho de Deus? Será que é filho do homem? Será que é filho de Davi? Aí você diz, mas irmão Jailson, mas o filho de Davi vai ser no milênio. Eu acredito que vai ser também. Mas vamos lá. Vamos ver o que é que o irmão Brana fala. Mensagem provando a sua palavra de 1964. Provando a sua palavra. Parágrafo 221. Olha o que é que o profeta vai falar aqui. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. 221. Da mensagem provando a sua palavra, ele disse. Agora, depois de 1900 anos. Agora eu posso dizer, depois de 2000 anos. No tempo de irmão Brana podia ser 1900 anos, mas agora já passamos de 2000 anos. Agora, depois de 1900 anos, com as eras da igreja passadas, irmão, eu não sei como é que muitos pregadores da mensagem, sabe, eles batem, eles dão soco em ponta de faca e afirmam, não, a era não acabou, a era continua. Olha o que o irmão Brana diz. Agora, depois de 1900 anos, com as eras da igreja passadas, tá no plural, tá no passado, velho passado, que ela terminou já, irmão. Mas muitos pastores são tão teimosos. E por causa da teimosia deles, eles começam a blasfemar e começam a ignorar as coisas que Deus está fazendo. Eles querem viver numa coisa que já morreu. Laodiceia está morta, diz o irmão Brana na mensagem, a união invisível da noiva de Cristo. Mas muitos pregadores da mensagem, até pastores da assim chamada abertura da palavra, aí faz a afirmação que estamos em Laodiceia. Eu não. Depois de 1900 anos, com as eras da igreja passada e todas as coisas que ele profetizou, de Lutero, Wesley, acabamos de estudar e vimos isso desenhado. E a lua desceu e isso foi desenhado. E o Senhor desenhou isso no quadro aqui para nós e mostrou. Ele próprio desceu e confirmou isso como sendo correto. Depois de 1900 anos, estamos no fim da era de Laodiceia. Ele prometeu em Lucas 17:30 que este mesmo filho do homem, ele prometeu isso, seria revelado nos dias como foi de Sodoma, sobre a terra. E ele fez isso. E isso tem que ocorrer. É impossível. Agora, lembre-se. Preste bem atenção. Ele veio em 3 nomes. O filho do homem, um profeta. O filho de Deus, o Espírito Santo durante as eras. E o filho de Davi para o milênio. Aí ele diz assim, ó. Agora veja aqui. Olha a chave aqui. Mas no entremeio, esta conjunção, agora de acordo com suas próprias palavras, no dia quando o Filho do Homem será revelado, revelar-se como o quê? Não Filho de Deus, Filho do Homem, revelar-se a modo diferente. Agora, o que faz isso? Malaquias 4. Exatamente certo. Veja, o Filho do Homem se revelará. Não em enormes denominações. Tá vendo aí? É por isso que muitas igrejas da mensagem aí grandes, como que tem aqui na Paraíba, que tem mais de sei lá, de 5 mil membros, eles aqui não aprendem essas coisas não. O pastor deles, o chefão aqui no nicolaísmo aqui na Paraíba, no Nordeste, ele fala contra isso.
não em enormes denominações e coisas assim, como temos tido no decorrer das eras, mas ele se manifestará como filho do homem novamente para manifestar Malaquias 4. E nesse dia vos enviarei o profeta Elias, e ele converterá o coração dos filhos à fé dos pais, apostólico, distante de tudo esses denominacionalismo, quer dizer, distante de todo sistema denominacional, tanto lá fora e o pior aqui dentro da mensagem. O que tem de denominação dentro da mensagem não está de brincadeira. Mas está dizendo aqui, ó. O coração dos filhos, a fé dos pais apostólicos, distante de todo esse denominacionalismo. E voltará à palavra original, para juntar aquela árvore noiva nos últimos dias, que ele prometeu. No entardecer haverá luz. Não no decorrer do dia escuro haverá luz. Seria um dia que não se pode chamar dia nem noite. Veja, está formando o corpo. Mas a mesma cabeça que estava aqui no Oriente está aqui no Ocidente novamente. A mesma cabeça. Por isso que apareceu aquela nuvem lá em 63, irmão. O rosto de Cristo. E muitos pregadores falam contra aquela nuvem. Nos chama de pregadores da nuvinha. Olha o que o profeta diz. Mas a mesma cabeça que estava aqui no Oriente está aqui no Ocidente novamente. Haverá luz no entardecer. Ó, que coisa. Tenho vontade de cantar um hino. Olha aqui o profeta nos ensinando os 3 ofícios de Jesus. Filho de Deus durante as eras, filho do homem e filho de Davi no milênio. Agora ele diz assim, mas no entre-meio da onde, irmão Jair? Das eras e do milênio. Tem um espaço, tem uma lacuna que precisava ser preenchido. E o filho do homem preencheu essa brecha, essa lacuna. Meu Deus. É por isso que Mombrana pregou a mensagem, a brecha entre as eras e o selo. Por quê? No entremeio, nessa brecha, o filho do homem ia se manifestar. Agora, irmão, eu quero fazer aqui uma observação muito importante. Quando nós pregamos, falamos de Malaquias, sabe? De Malaquias, de Lucas 17:30 e Malaquias capítulo 4, versículo 6. A maioria dos pregadores, aí o irmão Brando diz, ó, quando a maioria dos pregadores, irmão, 80% diz que o irmão Brana, quando cita Lucas 17:30, né, que fala quando é a vinda do Filho do Homem, está falando dele mesmo. Ah, não, o irmão Brana está falando dele mesmo. Lucas 17:30, porque o irmão Brana diz que Lucas 17:30 é um profeta, como nós lemos aqui. Ele dizendo aqui, ó. É um profeta. Ai, tá vendo? A maioria dos pastores da mensagem, 80% dos pastores, dizem que o irmão Brana estava falando dele mesmo, tanto em Lucas como em Malaquias. Mas será que estava, irmão? Sabe que como o irmão Brana disse que Lucas 17:30 é um profeta, estava se referindo a ele mesmo? Você acha? Vamos ver o que aqui. Vamos ler aqui Malaquias capítulo 4. Vamos ler Malaquias capítulo 4, irmão. E depois eu quero mostrar aqui na mensagem do profeta. Será que Lucas 17:30 e Malaquias capítulo 4 ali era o irmão Brana mesmo? É ele falando dele mesmo? O 7º anjo estava falando dele mesmo? Vamos aqui. Malaquias. Eu não trouxe aqui o Novo Testamento. Eu só trouxe aqui o Novo Testamento. Eu esqueci de trazer a Bíblia completa. Eu trouxe só em 27 livros. Mas todo mundo sabe que no livro de Malaquias, capítulo 4, verso 5, 6, está escrito assim, ó. Eis que eu envio o profeta Elias antes que venha o dia e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, que isso se cumpriu com João Batista, e dos filhos aos pais, antes que eu venha e fira a terra. Isso é Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6. Agora, será que Malaquias, capítulo 4, Lucas 17:30, irmão? O irmão Brana,
quando diz que é um profeta, isso se refere-se, ele estava se referindo a ele mesmo? Mensagem às 10 virgens, mensagem à festa das trombetas. A festa das trombetas. Parágrafo 60. Olha o que o profeta diz. A festa das trombetas, parágrafo 60. Eu vou usar aqui a tradução da voz de Deus. Da voz de Deus. Olha o que o profeta diz aqui, ó, sobre Malaquias capítulo 4. Será que esse Elias que vinha em Malaquias capítulo 4 era o próprio irmão Brana? Lucas 17:30, o irmão Brana está falando dele mesmo? Porque quando citamos essa escritura, a maioria dos pregadores diz, não, isso é... Lucas 17:30 é um profeta, é o irmão Brana mesmo. Vamos lá. Parágrafo 60 da mensagem à festa das trombetas. Portanto, durante o tempo das reformas, vieram reformadores. Isso já foi de Lutero. Lutero, Green, Song, John Wesley, os reformadores. Porque houve durante 2000 anos, só houve 2 profetas. O que começou a era e o que terminou a era. E no entre-meio desses 2 profetas, tinha mensageiros e tinha reformadores. Mas vamos lá. Portanto, durante o tempo das reformas, vieram os reformadores, como os 7 selos provaram o que sucedeu. Mas nos últimos dias, agora, você veja que irmão Brana diz, nos últimos dias, agora. E esse agora, irmão, não é agora, 2024. É agora, lá no tempo do profeta, quando o profeta estava na terra, ainda pregando. Mas nos últimos dias, agora, deveria ser revelado novamente, porque nós encontramos nas escrituras, em Malaquias 4, que deve descer uma unção. Agora eu te faço um desafio, irmão. Aonde está escrito em Malaquias 4 que vai descer uma unção? Está escrito lá? Mas o irmão Brana está dizendo aqui, ó, que deve descer uma unção para restaurar aquela fé original, para trazer a fé do povo de volta aos pentecostais original, a fé dos pais. Uma unção que desce em Malaquias 4? Não, irmão. Para você entender isso, você tem que entender a Bíblia. Dentro de Malaquias 4 se cumpre 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha aí a unção descendo. É uma escritura se cumprindo dentro de outra escritura. Olha Mateus capítulo 25, verso 6. E à meia-noite, aí vem o clamor que diz, aí vem o esposo. Olha a escritura se cumprindo dentro da outra escritura. Apocalipse 10, do versículo 1. Eu vi descer do céu um grande anjo, um anjo forte. Você veja, irmão. Essa é a unção que desce em Malaquias 4. E quem é essa unção? É o próprio Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele disse, no parágrafo 212 da mensagem, fazendo uma obra para Deus, foi da sua vontade, ele disse que o Elias desse dia é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ah, louvado seja Deus, irmão. A unção é a escritura se cumprindo dentro das escrituras do dia. Dentro de Malaquias 4 se cumpriu Mateus 25, verso 6. Se cumpriu 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 e diante. Se cumpriu Apocalipse capítulo 8. Se cumpriu Apocalipse capítulo 7. Se cumpriu Apocalipse capítulo 10. Meu Deus. Que coisa tremenda, irmão. Aí você, quando tem essa revelação que você adquiriu através da mensagem do profeta, o seu entendimento se abre e você começa a entender as escrituras. E você sabe conectar a Bíblia com a mensagem com a Bíblia. Mas esse é o problema que os pregadores enfrentam. Eles não sabem conectar a Bíblia com a mensagem e nem a mensagem com a Bíblia. Porque eles primeiro não lêem as mensagens. A maioria dos pregadores que nós temos aqui no Nordeste quer ser pregador sem mensagem.
Tem pregador que só tem 10, 100 mensagens em casa, 100. E nem lê as 100 mensagens. E nem se preocupa, porque, irmão, em 2004 houve um grande clamor no Brasil. E esse clamor foi provocado aqui no nosso estado, por um pregador aqui. Que as mensagens que nós tínhamos, nós precisamos de todas as mensagens de irmão Brana e não sei o quê. E fez aquela agitação. Então surgiu a gráfica Os Crentes da Bíblia do Brasil. Irmão, os crentes da Bíblia do Brasil traduz 12 mensagens por ano. Quer dizer, cada mês tem uma mensagem. Esse ano já traduziram 4 mensagens. Agora eu desafio os pregadores aqui da Paraíba para ver que a maioria dos pregadores tem essas 4 mensagens que eu traduzido esse ano. Não tem. Mas querem ser pregadores, irmão. Aí eu te pergunto, o que adiantou esse clamor, essa zoada que foi feita, essa agitação que foi criada em 2004? Não adiantou em nada, porque eles continuam mesmo analfabetos espirituais, não tendo conhecimento daquilo que Deus está fazendo. Ainda quer combater aquelas pessoas que trazem a revelação da palavra de Deus. Meu Deus. Deixa eu ler mais uma vez aqui, parágrafo 60 da mensagem da frente da trombeta. Portanto, durante o tempo da reforma, vieram os reformadores com os 7 selos, provaram que sucedeu, mas nos últimos dias, agora, deveria ser revelado novamente, porque nós encontramos na Escritura em Malaquias 4 que deve descer uma unção para restaurar aquela fé original e para trazer a fé do povo de volta ao pentecostal original, a fé dos pais. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, e vou mostrar aqui na mensagem. Muitos dizem que quem desceu ali foi apenas uma unção. Foi Cristo, não Jesus. Mas quando você pega tudo aquilo que o profeta pontuou sobre esse acontecimento, tem mensagem que ele fala de Cristo, tem mensagem que ele fala de Jesus, e tem mensagem que ele diz Jesus Cristo. É tudo a mesma coisa. Mas tem aquele que diz, não, o que desceu ali foi uma unção, somente. Não foi Jesus, não. Jesus ainda vai descer. Por isso que tem pastores da abertura da palavra que ainda estão esperando Jesus vir. Não, ele veio. Aquele apenas foi uma unção que desceu. Aquela vinda foi de uma unção. Aí eu te pergunto, o que é uma unção? Você sabe o que é uma unção? Olha o que o profeta diz aqui na mensagem, o desvelar de Deus. Pregado em 64. Ele pregou isso em 64. Olha o que ele diz aqui no parágrafo 186. 186 da mensagem, o desvelar de Deus. 186. Olha o que ele diz aqui, ó. E eu vou parar onde ele diz, porque ele tem um ponto. Então, eu tenho onde parar. Ele diz assim, ó. Eu vou ler só o essencial para nós. A unção é uma pessoa. Ei, irmão Brana. Ei, para esses que dizem que apenas que desceu ali foi uma unção, não sei o quê. Mas o profeta está dizendo que a unção é uma pessoa. Parágrafo 186 da mensagem, o desvela de Deus. A unção é uma pessoa. E que pessoa foi essa? A pessoa de Cristo. Ele desceu num corpo, agora não no corpo glorificado, mas no corpo palavra. Como ele disse na mensagem, um jiu-jitsu nos últimos dias. Nós estamos se alimentando do corpo palavra do Filho do Homem. Foi esse corpo que desceu num corpo palavra. E se materializou no corpo do 7º anjo, irmão. Oh, Deus. É a unção que desceu em Malaquias 4. Foi uma pessoa. Que pessoa foi essa? A pessoa de Jesus Cristo. Mas vamos adiante, irmão. Vamos ler mais uma escritura aqui. Apocalipse capítulo 5, versos 5. Apocalipse capítulo 5, versículo 5. O nosso tema é em que tipo... Deixa eu ver aqui para não errar. Aqui, ó. Em que tipo de filho Jesus está hoje? Ele está como filho de Deus? Ou ele está como filho do homem? Ou ele é filho de Davi? E aí, o que você acha, irmão? Qual ofício que ele está usando hoje, no nosso tempo? Mas vamos chegar lá. Vamos ler as escrituras. Apocalipse 5, verso 5. Apocalipse 5, versículo 5. Olha o que a Bíblia diz. Apocalipse 5, versículo 5. E disse-me um dos anciões, não choreis, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os
7 selos. Você veja que a Bíblia diz aqui, irmão, quem desata, quer dizer, quem revela os 7 selos não é o cordeiro. O cordeiro abre os selos durante a eras, mas quando vai revelar os selos, desatar, revelar, é o leão. Deixa eu ler mais uma vez. E disse-me um dos anciões: não chorais, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Apocalipse capítulo 10, versículo 1 ao 3. Veja onde está esse leão. Onde esse leão está? E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como coluna de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como ruge um leão. E havendo clamado, os 7 trovões emitiram as suas vozes. Olha o leão aqui. Olha o leão em Apocalipse 10. Agora, vamos aqui, irmão, continuar dentro das mensagens do 7º anjo e vamos ver em que ofício Jesus está hoje. Hein? Porque a gente sabe que entre as eras e os selos havia... entre as eras e o milênio havia uma lacuna, havia uma brecha, e o Filho do Homem veio no entremeio. Mas será que ele continua como Filho do Homem ainda hoje? E quando eu digo hoje, eu estou falando o nosso tempo, irmão. Não é nem mais o tempo do irmão Brando, é o nosso tempo. Vamos ver, vamos ver. Nós lemos Apocalipse 5, verso 5 e Apocalipse 10, verso 1 ao 3. E vamos aqui para a mensagem, a revelação de Jesus Cristo. Eu quero usar a tradução de Goiânia. A revelação de Jesus Cristo. Parágrafo 41. Olha o que é que o 7º anjo diz. Preste atenção, irmão. Veja as mensagens que eu estou usando. E depois examine. Não fique só nas minhas palavras, não fique só confiando em mim. Não, o irmão Jair está correto. Não. Depois vá nas mensagens, vá olhar e veja. E confire. Viu? Olha aqui, parágrafo 41 da mensagem, a revelação de Jesus Cristo. De 1960. Não esteja você confundido. Olha o que o irmão Branco está dizendo. Não esteja você confundido, porque ele tem 3 ofícios ou 3 manifestações. Ele se manifestou 3 vezes, ou 3 ofícios, diz o profeta. Na terra ele era um profeta. No céu ele é um sacerdote. Quer dizer, quando ele veio a primeira vez, ele veio como filho do homem, um profeta. Quando ele subiu, ele virou um sacerdote intercedendo. Ele passou 2000 anos durante as eras da igreja intercedendo. Na terra ele era um profeta. No céu ele é um sacerdote. E regressará à terra. Ele é rei dos reis. Aí eu te pergunto, irmão. A segunda vinda já aconteceu? Que você crê, irmão, que o 7º selo é a segunda vinda, e o 7º selo foi aberto, e a segunda vinda veio aconteceu? Veja qual o ofício que ele está usando hoje. Rei. Na terra ele é um profeta. No céu ele é um sacerdote. E regressando na terra, ele é rei do rei. Ele regressou, irmão. Ele não vai mais vir, como muitos estão esperando ele vir nas nuvens. Pode esquecer. Vai ter uma vinda para o futuro, mas não é para nós, é para o judeu. O que era, esse é Jesus, o profeta. Olha que o irmão Branco está dizendo, esse é Jesus, o profeta. O que é? Este é o sumo sacerdote fazendo intercessão durante 2000 anos. Durante as eras da igreja. Um que pode compadecer de nossas fraquezas. O que há de vir. Esse é o rei que está vindo. Isso o meu Brando falou em 60. Mas agora, o que eu posso falar aqui? Esse é o rei. Esse é o rei que já veio. Esse é o rei que está aqui.
que já veio. Na terra ele era a palavra, o profeta. Moisés disse, o Senhor vosso Deus vos levantará um profeta como eu, e será que, se não ouvides as palavras daquele profeta, serão desarraigados do povo. É isso que está acontecendo. As pessoas não estão dando crédito no que o profeta falou. Não, irmão Joelson, mas eu creio que o irmão Bruno é profeta, e por que você não crê no que ele está dizendo? Porque a Bíblia diz que, lá em Mateus capítulo... Deixa eu ver, Mateus capítulo 10, verso 41. Mateus, deixa eu ver, eu esqueci como se está aqui, eu vou ler aqui a escritura. Mateus capítulo 10, verso 41 de Mateus. Mateus capítulo 10, verso 41. Veja o que é o próprio Jesus que diz isso aqui, ó, a Bíblia. Veja o que Jesus está dizendo aqui, ó. Mateus capítulo 10, versos 41. Capítulo 9, que 10, 41. Olha aqui, ó. Quem recebe, aqui, ó. Deixa do 40 e 41. Quem vos recebe a mim, me recebe. Quem recebe a mim, recebe aquele que eu me envio. Olha, isso aqui é muito tremendo, irmão. Muitos dizem assim, mas eu creio em Jesus. É? E por que você não crê naquele que ele enviou? Olha o que ele diz assim, ó. Quem vos recebe a mim, recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Então as pessoas que creem em Jesus, mas não creem que Deus enviou o profeta, então não creem em Jesus. Aqui no 41 ele diz assim, ó. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, recebe galardão de justo. Aí tu faz uma pergunta. Qual é o galardão do profeta? Muitos dizem que creem no irmão Breno como sétimo anjo, que ele é o profeta, mas não recebe a sua mensagem. Não recebe o seu galardão. Meu Deus, que coisa tremenda, irmão. Isso é maravilhoso demais. Olha. Tá vendo aqui? Vamos lá aqui. Vamos continuar aqui na mensagem, a revelação de Jesus Cristo, parágrafo 104 ao 105. Mensagem, a revelação de Jesus Cristo, parágrafo 104 ao 105. Olha o que aqui o profeta diz. Olha o que ele diz aqui, ó. E ele está explicando Apocalipse, capítulo 5, verso 1. Apocalipse 5, Apocalipse 1, verso 6. Isso também vale para Apocalipse 5, verso 10. E nos fez, há certas verdades que devemos acentuar. Olha o que o irmão diz. Há certas, está no plural, verdades no plural, que devemos acentuar. Esta é uma delas. Ele nos fez salvação e obra dele. A salvação pertence ao Senhor, completamente por graça. Ele nos redimiu como um propósito. Ele nos comprou com um propósito. Somos reis espirituais. Olha, somos reis espirituais. Nós seremos reis sobre a terra com ele, quando ele se assentar em seu trono. Porém, agora, nós somos reis espirituais e reinaremos sobre um reino espiritual. Aí ele cita Colossenses, Romanos 5,17, que foi a escritura que a gente leu. Agora, irmão, uma coisa você tem que dizer, esse reino que nós estamos vivendo hoje, ele é diferente das eras, por causa dos acontecimentos que aconteceu, que não aconteceu nas eras. O casamento, a primeira ressurreição, o fim da era. Isso não aconteceu durante as eras. Então por isso que esse reino é diferente. E o profeta diz que quando o sétimo selo ele é aberto, ele introduz o milênio. Não é o milênio literalmente falando, mas ele introduz isso. Então a noiva nesse momento está vivendo num reino. Ela está vivendo nesse momento como rainha já na introdução do reino milenial. Que não vai acontecer lá para frente. Está acontecendo nesse momento. E o profeta cita Romanos 5,17, Colossenses 1,13, onde a gente leu, né? E ele diz aqui no 104. Agora mesmo reinamos com Cristo. Aí ele diz aqui, ó. Tendo domínio sobre o pecado. E o pecado aqui está no singular. Falando de incredulidade.
O mundo aqui vem da palavra grega cosmo, que fala sistema, tá falando aqui da religião. A carne, olha, e o diabo. Veja, 4 coisas, irmão. É por isso que, deixa eu ler alguma escritura aqui, irmão. Aqui no livro do Apocalipse, aqui em Apocalipse, capítulo 20 de Apocalipse, quando o anjo desce, veja que coisa tremenda, irmão. Apocalipse, capítulo 20, nós já quase chegando no fim, diz assim, ó: e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia em sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, é Satanás, e amarrou por 1000 anos. E lançou no abismo ali e o encerrou. E pôs selo sobre ele. Esse selo aqui, irmão, é o selo do Espírito Santo. É por isso que o irmão Branham diz aqui, ó, olha: agora mesmo reinamos com Cristo, tendo domínio sobre a incredulidade, sobre o sistema religioso, a carne, que são nossos desejos, e o diabo. O diabo, ele não pode com os eleitos, os que estão reinando, porque um selo foi posto e ele não pode romper aquele selo. O irmão Brana disse na mensagem: a brecha entre zero selo. Para ele conseguir romper aquele selo, ele tem de se tornar irmão nosso. E ele não é nosso irmão? Meu Deus, que coisa tremenda, hein? E o profeta diz: mostrando o seu louvor e glória, mostrando a ele mesmo, porque é Cristo em nós, efetuando o querer e o efetuar por sua vontade. Sim, certamente, agora mesmo estamos assentados em lugares celestiais, em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Aí está, irmão. Então, nós já estamos num reino espiritual, nós já estamos na introdução. Escute, deixa eu dizer mais uma coisa aqui, irmão. Eu quero deixar isso bem claro para depois ninguém tá falando aí e nos grupos do WhatsApp, sabe, batendo no irmão já isso. Eu não estou dizendo que estamos no milênio literalmente, mas estamos na introdução do milênio. Já estamos vivendo agora, nesse momento. Vamos adiante. Vamos ler a mensagem agora, Apocalipse, capítulo 5. E aqui o irmão Brana já começa a falar que tipo de ofício Jesus está hoje. Será que é como filho do homem? Ou é como filho de Deus? Ou é como filho de Davi? Que você tiver uma mente futurista, só pensa lá para frente, quando não é para trás, é para frente, ou então você é preterista. Porque na mensagem tem todo tipo de gente. Tem os futuristas que tudo leva lá para frente, só para frente. Não, ainda vai acontecer. E tem os históricos, que é lá para trás. Não. E tem os preteristas. Não, tá tudo cumprido. Tudo, não vai nada mais cumprir mais. Aí é o sistema que está dominando. E o profeta disse que os eleitos, sabe, os reis espirituais, eles dominam o mundo, quer dizer, dominam o sistema. O sistema não tem poder sobre eles. Mensagem Apocalipse 5, segunda parte. Eu vou usar aqui a tradução dos crentes da Bíblia, certo? Foi pregado em 1961, parágrafo 198 ao 200. 198 ao 200. Vamos ver o que é que o profeta de Deus fala sobre essas pepitas maravilhosas de ouro que tem dentro da mensagem. 198 ao 200 da mensagem Apocalipse 5, segunda parte, de 1961. Ele diz: o sétimo é o último desse selo. Ele está falando sobre o sétimo selo, que é o último. Eram 7 chifres, as 7 igrejas, ou as 7 dispensações do corpo de crente. Ó, isso. Não, deixa eu parar aqui que eu li o 197, mas é o 198. O sétimo é o último desse selo. Quando são abertos, é encontrado em Apocalipse capítulo 10. Ele está dizendo a mesma coisa, ele diz isso na mensagem da festa de trombeta e outras mensagens. Na sexta semana de Daniel, que o último selo é aberto em Apocalipse 10. Quer dizer, o sétimo selo é anunciado em Apocalipse 8, mas o seu cumprimento cabal é em Apocalipse 10, porque é a vinda. O sétimo é o último desse selo. Quando são abertos, é encontrado em Apocalipse capítulo 10. Havia um poderoso anjo que era Cristo, desde
e desceu e colocou um pé sobre a terra e outro sobre o mar, e levantou sua mão e disse: o dia está terminado. O tempo está esgotado. Está tudo acabado. Não haverá mais demora. Acabou a zera. O dia está terminado. O tempo está esgotado. Está tudo acabado. A zera acabou, irmão. 199. E ele disse, no sua reticência, por esse tempo, o mistério de Deus deve ser concluído. Quem é Deus? Como ele se manifestou? Quando este selo foi aberto? Quando esse selo foi aberto? Há umas perguntas que o irmão Brana fala aqui, ó. Tá vendo? Quem é Deus? Como ele se manifestou? Quando este selo foi aberto? Como começamos a entender agora como que ele era o Filho de Deus? Ele é o próprio Deus feito carne. E a revelação de que ele é. Isso deve ser concluído antes que este anjo possa colocar seus pés sobre a terra e o mar. Quer dizer, a parte doutrinária, a parte da restauração, que ele veio, o irmão Brana veio pregando sobre a deidade, e isso, tá vendo aí? Isso seria depois, antes do anjo colocar os pés. Antes que esse anjo poderoso coloque seus pés sobre a terra e o mar. E jurar que já não haverá mais tempo. Quando chegamos a essa hora, estamos bem no jardim de frente agora. Ele falou isso em 61, irmão. Estamos bem de frente. E esse jardim, irmão, refere ao milênio. O jardim do Éden que vai ser restaurado. Mas quando o sétimo selo foi aberto em Apocalipse 10, ele trouxe a introdução disso. 200. O último deles, quer dizer, o último dos selos, o último deles está em Apocalipse 10. Aí você diz, não, irmão Jair, mas o último selo está em Apocalipse 8. Sim, ali é o anúncio do último selo. Mas o cumprimento cabal é em Apocalipse 10, porque lá onde o anjo forte desce. Porque o sétimo selo é a vinda de Cristo. O último deles está em Apocalipse 10. Um pé na terra e um no mar. O tempo se esgotou. A redenção acabou. Agora ele vem como... Ele vem como o quê? Como leão. Oh, glória a Deus. Agora ele vem como leão. Ele era um cordeiro durante as eras. Durante as 7 eras da primeira era, Éfeso, até Laodiceia, ele era um cordeiro. Então agora ele vem como leão da tribo de Judá. Olha aí. Veja que tipo de ofício Jesus está hoje. Não, irmão, mas ele está como filho do homem. Sim, filho do homem foi lá atrás. Mas será que ele ainda continuou como filho do homem? Não, agora ele está como filho de Davi, para a noiva, para sua esposa. Porque ela já está vivendo no reino espiritual nesse momento. Ela está vivendo na introdução do milênio nesse momento. Meu Deus. Vamos adiante. Estamos perto de terminar. A mensagem A Brecha entre as zero e selo. 63. Parágrafo 255 da brecha entre as zero e selo. Olha o que é que o profeta diz. Mas agora ele vem aqui neste último selo. Mas agora ele vem aqui nesse último selo. Ele não é mais mediador. Quer dizer, em outras palavras, ele não é mais cordeiro. Ele é rei agora. Oh, Deus. Mas os irmãos dizem por aí, irmão Brana, que o reino ainda está lá para frente. Mas eles esquecem que a introdução disso que vai lá, tá lá para frente, está acontecendo agora no nosso tempo. Começou em 63 com o sétimo anjo e está agora. Mas agora ele vem daqui, nesse último selo, ele não é mais mediador. Ele é rei agora. Ele vem e é que vai ele fazer. Se ele é um rei, ele tem que ter súdito. E seus súditos são aqueles que ele redimiu. E eles não podem vir antes. Eles não podem vir antes. Ele até que ele tome os direitos da redenção. Agora ele sai da sua posição de mediador, onde a morte nos colocou na sepultura. E ele vem com os direitos. Amém. Veja só, irmão. Quando o sétimo selo foi aberto, veja o que aconteceu. A primeira ressurreição aconteceu. O casamento.
Meu Deus. O reino, a introdução do milênio veio e Jesus mudou de ofício. Claro que ele começou com o irmão Branham como filho do homem. E foi, mas hoje ele não é mais filho do homem. Ele é filho de Davi para a noiva. Eu li a brecha, agora vou ler o primeiro selo. Primeiro selo. Depois disso aqui eu vou ler mais 2 parágrafos para a gente encerrar. Primeiro selo, 158. Primeiro selo, 1963. Olha o que eu proferi aqui no parágrafo 158 do primeiro selo, pregado em 1963. Deixou o trono do pai e se aproximou. Agora, tem aqueles que ainda não dizem que ele ainda está no trono. Sim, eu creio que ele está no trono. Mas aonde? Qual lugar? Eu preguei sobre isso. O trono de Cristo hoje. Escuta esse vídeo para você ver. Deixou o trono do pai e se aproximou. Seu filho, para ser, ele é o filho de Davi. Né? Ele é o filho de Davi. Agora o irmão Branham, ele colocou aqui em reticência só para quem capitaia a noiva, tá vendo? Ó? Deixou o trono do pai e se aproximou, reticência. 3 pontinhos. Seu filho para ser, aí ele bota aqui, 3 pontinhos, reticência. Ele é o filho de Davi. É isso que Israel pensou que ele seria então. Recorde o que a mulher cirofênica disse. Tu és o filho de Davi. Lembramos do cego Bartimeu. Tu, filho de Davi, vê? Jesus, sabendo qual era o plano, embora eles não soubessem, eles tentaram torcê-lo e fazer com que ele tomasse o trono. E até mesmo Pilatos interrogou. 159. Mas ele disse: se o meu reino fosse desse mundo, então meus súditos pelejariam, meu reino é de cima. Mas ele disse: quando fores orares, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Qual glorioso é essa grande coisa? Que coisa? O reino. O ofício de filho de Davi, hoje. Agora, 160. Deixou o trono do pai para tomar o seu próprio trono. Ele agora tem vindo. Ele agora tem vindo de sua obra intercessora para reclamar o seu próprio trono. Seus súditos redimidos. Foi para fazer isso que ele saiu do trono. Olha. Então foi quando aquela criatura como leão disse: vem ver, observe agora. Você está lendo isso? Então qual é o ofício que Jesus, irmão, está se manifestando hoje, no nosso tempo? Filho de Davi. Eu sei o que muitos vão dar. Não, irmão Jair, você está ficando doido? Mas acabamos de ler isso agora. Deixa eu ler aqui outra mensagem. Eu vou ler essa aqui, a mensagem O Julgamento, pregado em 64, parágrafo 150, 164. Vamos ver o que aqui o nosso profeta nos ensina sobre o ofício de Jesus hoje. Eu vou ler todo o parágrafo, 164 da mensagem O Julgamento de 1964. Você veja que eu venho dizendo as datas das mensagens para você ver que, olha, veja que vem em ordem cronológica, Vem e vai subindo, vai subindo. E o profeta vai segurando. Agora, o que prometeu ele para vindicá-lo a si mesmo em um homem, uma carne humana, como ele fez a Abraão, quando o filho do homem seria o filho do homem, não o filho de Deus. Agora, o filho de Deus é o filho e o filho do homem. Em Ezequiel capítulo 1, versículo 2, Jeová chamou Ezequiel de o filho do homem. Exatamente o que Jesus chamou a si mesmo. Vocês compreendem isso através do ensinamento da semana. Agora, veja, o que é o filho do homem? Profético. Mas nós vemos aqui que muitas pessoas se confundem quando o irmão Branham fala essas coisas. Ah, tá vendo? Ele está falando dele mesmo, que é profeta, que ele foi um profeta. Não, mas o profeta deixou bem claro que desceu uma unção em Malaquias 4. O que foi Malaquias 4? Mais uma vez ele cita Malaquias 4. O que foi Malaquias 4? Ser um profeta. O que foram essas coisas que estavam para acontecer nos últimos dias? Agora, ele nunca disse, quando ele disse que eles aconteceria
E elas aconteceram. Agora, vocês... Olha, o que o irmão Branham disse? Ele nunca disse quando. Ele disse que elas aconteceriam. E elas aconteceram. Agora, vocês, se ele é ainda o Filho de Deus, aí o profeta diz: o Filho do Homem pronto para ser revelado nos últimos dias no trono de Davi. E nós estamos aonde, irmão? A era já passou. A era já acabou. Nós estamos no entre-meio. O Filho do Homem pronto para ser revelado nos últimos dias no trono de Davi como filho de Davi. Vê, observem. Então, se isso é certo, ele prometeu isso e ele está obrigado a cumprir essa palavra. Ele está obrigado a cumprir essa palavra. Aleluia. Aí está, meu irmão. Agora eu pergunto para você novamente. Em que tipo de filho Jesus está hoje? Ele já está sentado hoje com a sua noiva. Como que? Como filho de Davi. O ofício dele hoje, irmão, não é mais o filho do homem, mas se revelando como filho de Davi. Meu Deus, que coisa tremenda, rapaz. Isso é maravilhoso demais. Agora eu sei o que muitos vão dizer, mas irmão Jair, o senhor... Não, é só você pegar as mensagens. Olha aqui, olha quantas mensagens eu li aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ainda tem outra aqui que eu vou ler aqui para encerrar. 1 em 1 milhão. Olha, e você veja que eu venho numerando as datas das mensagens que o profeta vem gradualmente falando sobre aquele assunto. É por isso que o irmão Branham disse no parágrafo 9 do primeiro selo: estude as fitas, porque através delas vocês receberão a revelação. Mas a maioria dos pregadores não faz isso. Eles escutam os outros pregadores. Eles vão para reunião de plenário. Outros pastores aí, que é uma vergonha, que estão trocando a mensagem por teologia. Irmão, eu saí da teologia e vim para a mensagem. Outros pastores estão fazendo ao contrário, estão saindo da mensagem para a teologia. A gente tem que estudar teologia para entender a mensagem. Que conversa fiada. Isso é uma conversa fiada? Quem já viu que teologia, ensinamento do homem, conhece a revelação de Deus? Irmão, que a teologia servisse numa totalidade para alguma coisa, Jesus não precisava vir. O judeu, o rabino, os sacerdotes, homens sábios, homens... Paulo, um grande teólogo, mas abandonou tudo. Disse que tudo que ele sabia, ele não aprendeu de homem nenhum. Ele comparou aquelas coisas que ele aprendeu como esterco. Ele disse: o que eu aprendi não foi de homem nenhum, mas eu fui revelado por Jesus Cristo. Aí fica um bocado de pastor da mensagem, trocando a mensagem por teologia. Meu Deus, isso é uma vergonha. Estão tudo marcado com a marca da besta. Deixa eu ler só esse parágrafo aqui, irmão, para a gente encerrar. Mensagem 1 em 1 milhão de 1965, parágrafo 10. 1 em 1 milhão. Tradução, a voz de Deus. Na tradução dos crentes da Bíblia é o parágrafo 12. Olha o que o profeta diz. Preste bem atenção. Ele deve confirmar as escrituras, retornar, olha, ele deve conforme as escrituras, retornar a nós nesses últimos dias. Mas, irmão Branham, tem muita gente esperando ele retornar ainda lá para frente. Olha o que o irmão Branham está dizendo. Ele deve, conforme as escrituras, retornar a nós nesses últimos dias, nesse tipo de ministério. Que ministério? Apocalipse 10, de 1 a 7. O ministério do filho do sétimo anjo. Isso será após o batismo do Espírito Santo, e o falar em língua, e a cura divina, e assim por diante. E essas coisas é do coroamento da mensagem pentecostal que estamos falando. Quer dizer, um coroamento, depois de todas essas coisas aí, ó. Aí ele diz: esse ministério do próprio Cristo, representado entre o seu povo, exatamente como as mesmas coisas que ele fez quando ele esteve aqui na terra. Em seu corpo, a noiva, que é parte dele, fazendo as mesmas coisas, como marido e mulher. Aí ele diz assim: ou rei e rainha, logo antes da cerimônia do casamento. Quer dizer, esse logo antes significa debaixo ou na presença do casamento.
Mas tem muitos aí que estão esperando ainda o casamento acontecer. Não, aquilo que aconteceu, irmão Jesus, foi o casamento espiritual. Isso aí não combina com o que o irmão Brana pregou, não. Não, 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 não. E nem combina com as escrituras. O casamento já aconteceu. Nós estamos vivendo agora a noiva. Eu vou dizer a noiva de Cristo, a esposa de Cristo. A rainha do rei. Ela está vivendo agora. No seu reino, na introdução do milênio. Agora, eu não estou dizendo que não vai ter um milênio para frente. Vai ter sim, mas a introdução já aconteceu. Porque Cristo, hoje, ele atua como o ofício de filho de Davi para sua esposa. Deixa eu ler mais uma vez aqui, para a gente encerrar. Eu quero pegar aqui na metade aqui, ó. O filho do homem, pronto para ser revelado nos últimos dias, no trono de Davi. Como filho de Davi. Oh, glória. O filho do homem hoje, irmão, não é mais um profeta. O filho do homem hoje é filho de Davi. E ele está no trono como filho de Davi. E o trono é o seu súdito, é a sua rainha. Tá bom, irmãos? Irmãos, que Deus nos ajude, irmão. Que Deus nos abençoe. Eu não estou aqui para criticar de ninguém. O meu propósito aqui é ajudar aqueles que precisam. E graças a Deus, o nosso propósito tem alcançado muitas pessoas. Tanto aqui no Brasil, fora do Brasil, na África. Tem agradecido por esse ensinamento. Apesar que nós não somos profissional, o nosso vídeo não é aquela imagem profissional, nós não estamos num estúdio muito bonito, mas o que importa é o conteúdo que nós trazemos aqui, tá bom? Então, eu estou por aqui não para criticar ninguém. Tem hora que eu falo de pastor, mas não tem nada a ver pessoal. Eu estou falando de doutrina, certo? Porque, como pessoa, eu amo todos os ministros, todos, seja ele Nicoleta ou não, mas eu amo, tá bom, meu irmão? Que Deus abençoe e se inscreva no nosso canal, certo? Jailson HMTV, não se esqueça de dar o like e também aperte o sininho, tá bom? E se Deus nos ajudar, na próxima quarta-feira estamos de volta aqui no canal Jailson HMTV, amém? Que Deus abençoe e shalom para todos vocês no nome do Senhor Jesus.